Legal, gente. Primeiro, boa tarde, né? Obrigado por estarem aqui. Pra gente é muito bacana estar por aqui na Campus sempre. Essa é a minha 8ª Campus aqui, a 6ª que eu subo num dos palcos aqui. É muito legal. E esse ano a primeira vez e o primeiro evento que a gente consegue juntar nós todos da mesma empresa, estando no mesmo lugar para conversar com vocês. Pra gente é um orgulho super grande. Hoje, acho que pelo que vocês viram, toda a temática ao longo desses dias, vocês conseguiram testar alguma coisa de VR aqui, não? Pouco ou muita coisa? Muita coisa. Isso é muito legal. O que a gente vem vendo, ano após ano, até inclusive aqui na Campus Party, é meio como acontece o que tem acontecido com o mercado de VR e de conteúdo imersivo no mundo, né? A gente, cada vez mais, o mundo imersivo, conteúdos imersivos, experiências imersivas, a gente vai estar cada vez mais presente na nossa vida, né? A Campus e toda a comunicação da Campus não é à toa que tem lá uma turma toda com óculos de VR, porque é isso que daqui para frente a gente vai começar a ver cada vez mais. Em várias áreas, né? A gente embarca na realidade virtual na área do entretenimento. Então, por isso também que a gente está no palco games, não está no palco empreendedorismo e tal, porque é um pouco também do nosso background, né? A gente aqui, eu vou apresentar direito todos que estão aqui no palco, a gente vem da área de entretenimento. Mas VR, como vocês viram aqui na Campus e devem acompanhar no mercado como um todo, realidade virtual e a computação ubíqua, né, essa computação que acontece agora em todo quanto é lugar, em qualquer tipo de dispositivo, cada vez mais está sendo aplicada em vários tipos de indústrias, né? Então, tanto na área de medicina, construção civil, na área de treinamentos, né, na parte de RH, tem cada vez mais surgido muito conteúdo em realidade virtual. E games, obviamente, é um dos carros-chefes que puxa o meio de realidade virtual, que puxa a tecnologia de realidade virtual aumentada, mista, estendida, para frente, né? Foi uma das primeiras dessa nova onda, né, de realidade virtual, que começou em 2013, 2014 e que veio para ficar de vez. Então, nisso, apresentando rapidamente, a gente já veio aqui ano passado com conteúdo da Árvore, e aí eu queria apresentar para vocês o meu sócio e CEO do grupo, agora Árvore, Ricardo Justus. Oi, gente, tudo bom? E o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento do laboratório, né, do lab que a gente tem de pesquisa dentro da Árvore, que é o Andrei Spiridião. Olá, pessoal. Prazer. E, de novo, é a primeira vez que a gente se reúne num palco para trocar ideia e compartilhar conhecimento e compartilhar sobre o que a gente anda fazendo ali, não só mais na Árvore, mas como nas outras empresas que a gente criou e está atuando juntos, né? A Árvore, ela é um estúdio de conteúdo imersivo. Ela foi fundada por mim, pelo Ricardo e pelo nosso outro sócio, Edward, em 2017. E a gente queria... A gente estava incomodado, assim. Eu venho do meio de TV, o Ricardo vem de televisão também, e a gente estava incomodado com o momento em que a gente já não se sentia mais satisfeito em fazer só programas de televisão, criar formatos para o que está no ar hoje, né, com TV, e a gente sempre teve um acompanhamento muito forte com a tecnologia. E aí realidade virtual veio como sendo uma alternativa. A gente já vinha trabalhando com realidade virtual, mas de uma maneira não oficial, e em 2017 a gente resolveu oficializar e criar realmente um estúdio para focar só em conteúdos imersivos, né? Só que aí, esse é o nosso primeiro game que a gente publicou, que é o Pixel Rivet 1989, foi publicado ano passado, em julho, da nossa sócia e também a criadora do jogo, a Ana Ribeiro, que, enfim, é super conhecida também no mercado de games. E foi a nossa primeira incursão comercial, de fato. Nosso primeiro projeto, na verdade, está lá fora, na área de simuladores, que foi o Belief, que foi a nossa primeira experiência, de fato, capitaneada pelo Andrei também.
para mostrar para o público qual que era a nossa visão do que era realidade virtual de fato, que ia muito além de vídeo 360, que ia muito além de conteúdos em que você tinha que usar o celular. A gente queria mostrar que a realidade virtual era tinha um peso e tinha uma complexidade muito maior e que ela era muito mais interessante se você juntasse pensamentos de físico-digital, né, elementos que estão dentro de realidade virtual, mas também estão no mundo físico. E aí não é mais só realidade virtual, é realidade mista também. Então a gente começou a empresa já olhando para isso. O Pixel, ele é também da nossa divisão de games, que ali são jogos que a gente cria olhando especificamente que nascem próprios para a realidade virtual. A gente não tinha interesse, continua não tendo interesse até de criar uma adaptação, de criar um game 2D e estender isso para VR. Na realidade, a gente quis jogos e quis criar jogos e experiências que fossem feitas para esse novo meio, que seria a realidade virtual, que agora já nem é mais tão novo, né? Agora a gente já vê que que sedimentou a realidade virtual e agora o mercado está crescendo, é um mercado emergente, está começando, mas agora é um mercado de fato. A gente consegue agora ter bons produtos sendo feitos especificamente para a realidade virtual. Então a gente acabou, enfim, só um slide com alguns prêmios, enfim, coisas que a gente acabou fazendo, que a gente acabou ganhando e participando do Pixel. E o mais interessante é que realidade virtual sempre foi um elemento muito, como eu posso dizer, muito chave para a gente poder propor para as pessoas o que seria a nova era das experiências, o que seria a forma mais nova que a gente poderia fazer para contar histórias. E aí, falando um pouquinho até de empreendedorismo também, não só falando de games, mas a gente entendeu que, na verdade, o conteúdo, a gente tinha que mudar qual que era o conceito do que era conteúdo, qual que era o conceito de um game, qual que era o conceito para a gente poder trazer o mundo físico também para dentro, de fato, do que a gente chama de uma experiência imersiva, né, ou de um jogo imersivo. Então a gente desenvolveu não só outras sociedades, mas também outros produtos que pudessem criar um círculo que fosse fechado em si, fechado de uma maneira em que a gente pudesse trazer para o público, de fato, as oportunidades para as pessoas testarem. A gente sentia muita falta disso aqui, né? A gente precisava de locais em que as pessoas também pudessem testar a realidade virtual e usar a realidade virtual de fato também fora de casa. E a gente não tinha aqui, a gente tem muito poucos espaços próprios para você poder experimentar a realidade virtual. E muito do nosso lado, da parte de experiências, vindo muito do aprendizado do Lab, a gente entendeu que a gente precisava realmente desenvolver também um braço de hardware, mas não era um hardware óculos. A gente precisava trazer a parte de robótica e simulação para dentro desse ecossistema. E aí, numa parceria super feliz que a gente fechou ano passado com a ABS Motion, era a ABS até o ano passado, hoje é a Árvore Dynamics, que é o nosso grande parceiro, o nosso grande braço de robótica focado em realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Então, essas três iniciativas, e eu não falei do Voyager de propósito, porque a gente vai entrar nele, e esse é o grande motivo da nossa conversa hoje, essas três iniciativas, elas compõem a nossa visão como Árvore para o público brasileiro e para o público global do que é realmente consumir e experimentar a realidade virtual. A gente, aí entrando em LBE, eu vou passar bem rapidinho, fazer essa introdução mais rápida, e aí a ideia é a gente trocar ideia com vocês, tá? Como vocês viram muita coisa de realidade virtual, ou já trabalham, ou têm interesse em trabalhar, a nossa ideia é que a gente aproveite esse tempo aqui para vocês perguntarem para a gente. Como a gente vive isso diariamente, por mais de 12 horas por dia, o nosso grande objetivo, principalmente por estar aqui na campus, é poder compartilhar com vocês um pouco do nosso dia a dia e um pouco do que a gente vem desenvolvendo e também de erros, acertos e o que a gente tem feito dentro das empresas.
rapidamente, isso aqui são até inclusive os parceiros nossos, mas isso é um espaço de realidade virtual, um arcade dos Estados Unidos. Geralmente os espaços eles são assim. A maioria que você entra são espaços são adaptados em que você tem uma estrutura mais ou menos pensada ali para você ter uma área de VR, né, para você poder jogar ou poder experimentar, pintar e etc. Mas ele tem essa cara meio de casa. A gente nunca tinha visto até então um lugar em que tivesse um cuidado também estético para você poder fazer com que as pessoas tenham uma nova jornada, para que elas tenham um novo, um lugar em que elas pudessem realmente viajar para outros lugares, que é a grande proposta da realidade virtual. E como é que a gente acessa outras dimensões e se diverte ou experiencia outras diversões, né, com uma cara mais ou menos como essa, né? Foi dessa indagação também que a gente criou o Voyager. E o Voyager, ele é um centro de entretenimento em realidade virtual, um dos primeiros a surgir aqui na América Latina, inclusive. E ele foi uma grande vontade nossa como Árvore de ter um público experimentando dia a dia e tendo um espaço legal, divertido, que tivesse a maior quantidade de experiências possível, diferentes, que não fossem só jogos, que não fossem só conteúdo 360, que a gente pudesse fazer com que as pessoas entrassem em contato. Eu gosto muito de fazer o paralelo da Lan House, né? Eu acho que a gente vive alguns momentos de realidade virtual, e esse caso do Voyager, e tem um termo em inglês para isso que é LBE, né? Location Based Entertainment, ou LBVR, né? Location Based Virtual Reality. Você poder realmente entrar em contato com uma nova tecnologia. Na Lan House, né, quem não jogava CS na Monkey, quem é um pouco mais velho aí, jogava CS na Monkey ali, que espalhou como franquia no Brasil inteiro. E aí foi a primeira vez que não só jogar CS, não só jogar Warcraft ou qualquer outro jogo multiplayer online, mas era experimentar pela primeira vez a banda larga. Né? No Brasil a gente tinha, em 99, a gente tinha ainda muito pouco banda larga. Era muito caro, a Virtua era uma fortuna. A gente não tinha como ter acesso a esse tipo de coisa. E aí as franquias de Lan House começaram a explodir. O Voyager não é uma nova Lan House. O Voyager é um novo tipo de lugar em que você vai experimentar a realidade virtual. Ele não é um lugar em que você vai acessar a internet. É um lugar realmente que você vai comprar uma passagem para visitar realmente novos mundos, sejam narrativos, sejam documentais, sejam só para diversão. Né? Esse é um pouco da nossa cara lá do Voyager. Eu tentei não trazer vídeo também, porque eu não sabia como é que estava a banda aqui. Essa foi a nossa primeira loja, né? Nossa primeira unidade de Voyager. A gente abriu num shopping aqui de São Paulo, no Iguatemi, no Shopping JK Iguatemi. Foi um dos nossos primeiros parceiros. E a gente quis realmente criar um ambiente que fosse diferente de tudo que as pessoas já tivessem visto como um espaço de entretenimento. Então não é um Hot Zone, não é um Playland, não é uma Lan House e também não é um arcade, né, de fliperama. A gente tentou e está tentando cada vez mais construir um espaço que seja realmente diferenciado para as pessoas experimentarem realidade virtual. Né? Então um pouquinho também do que a gente traz... os cubos, né, que a gente chama também da parte de cubos verdes, a gente tenta trazer, eu vou mostrar para vocês por que eles existem também. Para sempre a gente tentar trazer para as pessoas, em real time, um pouco do entendimento sobre o que é a realidade virtual. Né? É muito difícil você explicar para alguém que nunca experimentou a realidade virtual o que é a realidade virtual. Então, é difícil você passando vídeo, é difícil você escrevendo, é difícil você fazer as pessoas imaginarem o que é a realidade virtual de fato. Então, uma das funções também que tem o Voyager é poder mostrar para o público de diversas maneiras aí, um pouco do que é estar dentro de uma experiência, né? O que é você estar lá vivendo e também como é que as pessoas do lado de fora podem ver. Então essa é uma gravação que a gente fez ali dentro do nosso cubo ali de um jogo chamado Beat Saber, né? Outra coisa também que é importante para o Voyager é a gente trazer o máximo de elementos que é impossível você ter dentro de casa. Então muito da nossa
parceria com agora a Dynamics, é a gente poder desenvolver simuladores também de uma maneira em que você possa experimentar outras formas de sensação dentro de realidade virtual. Então é com movimento e ainda muito e a gente ainda está muito no começo para poder entender o que é que vai ser esse movimento dos simuladores, da robótica, etc. E até passando um pouquinho mais rapidamente pelo nosso espaço, essa aqui é a nossa segunda unidade que a gente abriu, né? Esse aí, no caso, é o nosso amigo Andrei fazendo figuração de Space Pirate. O nosso segundo espaço já foi agora evoluindo também para a gente poder trazer mais esse universo cibernético, cyberpunk, digital, exposto de uma maneira mais interessante para o público, né? Então a gente criou um espaço num outro shopping chamado Morumbi Town Shopping aqui em São Paulo, que fica ali na região da Vila Andrade, para experimentar também um novo tipo de apresentação também de espaços para LBE, né? Está sendo um super sucesso. A gente tem uma das experiências, a experiência que inaugurou o espaço é um escape room da Ubisoft baseado no universo do Assassin's Creed. Então ele é um escape room, só que dentro ali da pirâmide, só que você não faz o papel de um assassino, você faz um papel dentro ali, não vou dar spoiler, mas você obviamente tem que entrar dentro da Animus e aí você vai ter que desvendar um mistério à la Assassin's Creed, mas numa mecânica totalmente nova, super adaptada para escape room. Então a gente é o único parceiro da Ubisoft hoje na América Latina que tem essa experiência para vocês experimentarem lá. E aí, encerrando o meu blá 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 aqui, eu queria que a gente começasse o nosso papo também para tentar apontar para onde que a gente está olhando. A gente não só como Voyager, não só como Árvore, mas acredito que todos ali no mercado, a gente está numa busca de tentar criar coisas nessa linha. Eu não sei se vocês chegaram a ver essas imagens que rodaram aí há alguns anos, que essas são os rascunhos do parque do Avatar na Disney, né? Que não tem nada a ver com realidade virtual, mas a proposta sempre ali da Disney de você imergir dentro dos mundos ali das histórias que eles contam, de um conhecimento e de um tato e de uma sensibilidade muito grande. E para a gente quer fazer isso com vocês, fazer isso com quem vire um frequentador de Voyager. É conseguir fazer com que realmente você esteja imerso em novos mundos, explorando, se aventurando, desenvolvendo algum tipo de habilidade, ou realmente curtindo com os amigos. E aí com isso eu abro até para a gente, se vocês já tiverem perguntas, ótimo, senão eu vou abrir para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Então, só para contar um pouquinho para vocês. E claro, ainda dá até às 5, vocês vão ter uns 15, 20 minutos para experimentar o nosso espaço que está lá na área de simuladores, se vocês não experimentaram também. Lá do lado, com os dois racers da Dynamics e com o nosso Believe também, que foi a nossa primeira experiência que a gente fez para público. É isso, gente. Abrimos para vocês. Alguma pergunta? Aqui é foda, não tem jeito. Mas tem pergunta? Tá bom. Oi, Terra, boa tarde. Boa tarde. Sou o Eduardo Basso da Dynamics. Muito obrigado. Cara, eu queria que vocês falassem um pouco. A gente tinha uma experiência de estar em shoppings antes com os simuladores só. E eu fiquei muito na frente ali no começo e eu percebia que era muito difícil convencer as pessoas a pagar pela realidade virtual. Você falou um pouquinho dessa questão de como fazer as pessoas entenderem. Eu acho que isso está muito ligado a essa questão de a percepção de valor em função do entendimento. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como fazer para que as pessoas entendam, mais do que entender, tenha uma percepção de valor e consiga de fato conquistar a pessoa a gastar 20, 30, 50, 100 reais ali numa coisa nova que ela não está entendendo, né? Eu posso responder essa pergunta. É um desafio enorme. Hoje, a grande maioria do público, assim, as pessoas que estão aqui na Campus Party, obviamente, não representam a grande maioria do público, né? A grande maioria do público não tem a menor ideia o que é realidade virtual, ou se sabe o que é,
na verdade, não tem uma relação de entender que aquilo é um conteúdo, aquilo é um game, aquilo é algo que eu queira fazer. Então, realmente, assim, tem gente que passa na frente da Voyager ou entra dentro e o que é isso? Não sei o que é isso. Entendeu? Então, é bem difícil mesmo, né? Um pouco de colocar aquele cubo de chroma key na frente da loja, que a gente consegue ver a pessoa com um sabre de luz dentro do mundo virtual ali. É em parte isso, mas assim, a outra saída é investir em marketing, que é caro pra caramba. E a outra saída, que é uma das saídas que a gente tem um plano de expansão de Voyagers no Brasil inteiro, né? E uma das coisas que a gente está buscando é privilegiar lugares que já tem um fluxo de pessoas buscando entretenimento, né? Não necessariamente só shoppings, né? Mas lugares que já tem fluxo, que a pessoa já está indo lá por um propósito de entretenimento e aí você consegue... Olha, tem um negócio de realidade virtual atrelado a esse entretenimento e isso faz sentido, entendeu? É uma das formas. É um processo, né? Se você for ver, assim, a gente colocou um escape room do Assassin's Creed na nossa segunda loja. Escape room é um negócio que quando surgiu aqui no Brasil ninguém sabia o que era também. Agora já passou uns 4 anos, sei lá, desde que surgiram esses primeiros nessas configurações e agora virou um destino de entretenimento. As pessoas sabem o que é, buscam e tudo mais. Então, fazer um escape room do Assassin's Creed. Assassin's Creed, o público-alvo mais ou menos sabe o que é também. Então, falta saber o que é a realidade virtual, mas entra no bolo, né? Então, é achar esse tipo de coisa onde vai movimentar o marketing de alguma forma. Porque o interesse tem. Uma vez que as pessoas estão interessadas, tem. Não tem uma percepção de valor, realmente. É complicado, né? A gente está no shopping JK Iguatemi, que é um shopping de classe elevada e tudo mais. Tem um suco verde na frente da nossa loja que custa mais caro do que o ingresso da loja. E aí as pessoas não entendem por que eu tenho que pagar, sei lá, o nosso ingresso 15 minutos é R$19, entendeu? Por que eu preciso pagar R$19 para fazer isso aqui? Entendeu? Porque ela não sabe o que é isso aqui. Então, realmente é um desafio. A resposta é marketing, a resposta é marketing criativo, na verdade. Tem que ser muito criativo para se desdobrar e conseguir fazer isso, né? E é um pouco do que eu estava falando, fazer visualmente ser atrativo, achar o conteúdo certo. E um desafio que eu acho muito interessante é assim, o cinema, os outros tipos de conteúdo, a liturgia em volta disso, de como consumir isso já existe, né? A gente sabe, o cinema, você compra ingresso, compra pipoquinha, vai na fila, esse ritual já está estabelecido. Na realidade virtual não está estabelecido, né? Pelo menos quando você compra a realidade virtual em casa, você usa as Teams, você usa mecânicas de comprar jogo normal. Mas e para quando você usa isso num ambiente de parque de diversões ou alguma coisa do tipo como a Voyager? Não está muito estabelecido isso. Como que a gente traz esse conteúdo para o público? Então, são coisas que a gente está ajudando a estabelecer, né? Que essa é um pouco a ideia. E fora isso tudo, você ainda está competindo com as coisas que já estão estabelecidas, né? Então... sempre competir, assim... Competindo com outras formas de... Quando você está num out-of-home entertainment, né? Entretenimento desse tipo que o Voyager está... A gente está competindo não com outros espaços de realidade virtual. Estou competindo com o suco verde, com o pula-pula, com a piscina de bolinha, com qualquer outro tipo de entretenimento que um shopping proporciona ou que outros lugares proporcionam. Próxima. Oi, boa tarde. Vocês estão mais voltados para o mundo de entertainment, certo? Eu trabalho numa empresa que ela começou com um projeto para treinamento de operadores com a realidade virtual. Então, vai ter uma máquina e ele vai produzir um produto como se ele estivesse realmente trabalhando numa máquina. Como que vocês veem esse mercado de saindo do mundo de jogos e entretenimento para um mundo de manufatura, indústria? A Árvore tem planos para migrar também para esse mercado, para esse nicho de mercado ou não? Eu sempre falo que realidade virtual, por ser uma realidade, digamos assim, ela é transversal a todas as indústrias, né? É um meio de comunicação que pode ser aplicado no entretenimento, na educação, na saúde, no enterprise, né? No mundo dos negócios, no mercado imobiliário. Esses exemplos que eu estou dando agora são todas indústrias que já estão treinamento, são indústrias que já estão usando
militar, enfim, você vai pensando assim, todas as indústrias transversais. A gente não podia, como uma startup, falar que a gente vai querer abraçar tudo isso, né, de forma alguma. Então a gente preferiu focar no entretenimento por alguns motivos, mas assim, o principal deles é que esses primeiros dispositivos que saíram em 2016, voltados para o público, no Brasil pouquíssimos estão disponíveis para comprar oficialmente aqui, né? Mas esses primeiros dispositivos, eles foram criados com o intuito de servir um mercado dos games, né? Então, o Oculus Rift, ele é um dispositivo de game, assim, declaradamente. O marketing todo é voltado a isso. O PlayStation VR, que é a maior plataforma do ponto de vista dessas plataformas high-end, é um videogame, né? Então, assim, ainda o mercado ainda é muito dos games. Então, o maior negócio no curto prazo está nos games. Eu acredito muito no potencial da realidade virtual, transversal a todas as indústrias realmente. Treinamento eu acho um negócio incrível, mas não é a empresa que a gente montou para fazer. Eu acho que dá para a gente também não precisa dominar todas as transversais e todas as verticais possíveis e imagináveis, né? Não é a ideia. Então, agora não é uma coisa que a gente está olhando. Mas é uma coisa que eu acredito muito. O uso na saúde, o uso na educação, principalmente. Na educação é incrível, né? Você dá poderes mágicos de teletransporte para uma professora e pode transportar os alunos para outros mundos e tudo mais, né? E viajar no tempo. Então, assim, realmente eu acredito muito nisso. Mas no curto prazo a gente está focando em entretenimento, com certeza, né? Que é quem está, enfim, puxando muito também da próprio desenvolvimento da tecnologia. A gente vai começar para ver a partir de agora, 2020, 2019, 2020, que a gente vai ter também mais um salto tecnológico em relação aos óculos, por exemplo, né? Já vão perder fios, a gente já vai conseguir melhores processamentos aí, as próprias grandes fabricantes também vão fazer seus lançamentos a partir de maio. Então já começaram, né, na CES desse ano, mas vão seguir ainda com os standalones, né, sem fio. Então eu acho que para muitos mercados em realidade virtual a gente ainda está desenvolvendo a tecnologia ainda está se desenvolvendo muito, né? Então a gente vai ver também agora um grande entendimento também das áreas de treinamento, das áreas de engenharia civil e da parte de medicina, também desenvolvendo suas especificidades em relação ao meio, né? A gente olhando para entretenimento, desculpa. A gente olhando para entretenimento, a gente viu que existe muita demanda até para a gente poder desenvolver novas ferramentas, novos conceitos, né? Por isso que a gente, aquele gráfico que eu mostrei, né, das 3 iniciativas, né, do Dynamics, do Voyager e da Árvore, porque ainda tem muita coisa a ser desbravada, a ser conhecida, e o entretenimento propicia a gente também de olhar para esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Próxima? Deixa eu só fazer um... Mano, desculpa. Uma coisa que é interessante também é que quando a gente fala de realidade virtual, existe uma diferença entre realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada, né? Então, principalmente para treinamento, eu acredito bastante que realidade mista, que é onde eu não estou substituindo uma realidade por outra, eu estou acrescentando uma camada de informação, uma camada de elementos interativos no que já está ali realmente. Quando a gente conseguir ter uma expansão, né, uma massificação maior de ferramentas e de interfaces de realidade mista, acho que a gente vai conseguir ter mais possibilidade de ter mercado de treinamento também. Porque ao invés de eu ter que, por exemplo, reproduzir uma turbina de avião para treinar um mecânico de aviação, eu vou lá na própria turbina e aponto elementos. Né, acho que, se não me engano, a GE já está fazendo isso, conseguiram cortar drasticamente o tempo de aprendizado. Então, eu acho que tem muito a ver com a mídia também. Então, e isso é a próximo desdobramento que vai acontecer é justamente esse, né? A Audi também, né? Eles fizeram a conexão entre os estúdios de design de carros usando a realidade virtual, né? Os estúdios espalhados pelo mundo, eles fazem agora iterações ou começam a fazer criações agora dentro de realidade virtual e dentro de realidade aumentada. Então também essa sopa de letrinhas entre realidade virtual, botar um óculos, estar num lugar,
E a realidade aumentada, ou a realidade mista, em que você põe um outro tipo de óculos, você está você está vendo a realidade física, mas com camadas de computação gráfica e com camadas computacionais ali uma em cima da outra, também se cruzando. Então, os meios também, não é porque VR é uma coisa, AR é outra, MR é outra, tudo ele acaba sendo convergível entre um e outro. E aí a Audi está usando isso para poder desenhar novos carros, para poder fazer interações também. Então tem as indústrias estão, principalmente essas que trabalham com muito design ou com muita questão de treinamento, elas estão avançando. Alguma agulha aí? Curiosidades? Tá, eu vou fazer uma pra gente aqui. Até puxando um pouco para o Ricardo e para o André também, um pouco a gente comentou um pouquinho aqui em cima da forma como a gente entende o entretenimento, né, da forma como a gente trabalha essa questão do físico digital. Eu acho que comentem um pouco o que é o físico digital, porque a gente fala, de novo, sem experimentar é um problema, né? Porque a gente ainda consegue passar esse tipo de conhecimento por vídeo, por foto, por o que seja de meios que a gente existe. Mas eu queria que a gente tentasse colocar um pouco para eles o que é o físico digital. Eu acho que o Andrei pode responder melhor ainda, mas no meu ponto de vista, a realidade virtual, hoje a gente associa muito ao óculos, mas simplesmente porque é como a tecnologia está configurada hoje, né? A realidade virtual, na verdade, se resume a uma ilusão sensorial. E a gente não tem só o sentido da visão, né? A gente tem mais sentidos. Então, o Jaron Lanier, que é o cara que cunhou o termo realidade virtual, uma das definições que ele dá para a realidade virtual, curiosa essa definição, mas ele fala que a realidade virtual é um ser humano ao contrário. Então, onde a gente tem um sensor, a realidade virtual quando ele está falando assim, a realidade virtual perfeita, para eu te causar uma ilusão perfeita, para você sentir que você realmente está em outro lugar 100%, é o Matrix, digamos assim, onde o ser humano tem um sensor, a tecnologia tem que ter um atuador, né? Então, no olho eu tenho que ter alguma coisa atuando no olho para enganar o olho, que é o óculos, a gente já tem. No ouvido, o som, mas e o tato, e o cheiro, e o paladar, e o meu sistema, minha sensação de movimento, né? O sistema vestibular. E, assim, quantas outras coisas a gente não tem de sentidos, né? E percepções que o nosso corpo tem, como a gente forma a cognição, todas essas coisas que a realidade virtual perfeita seria uma enganação de tudo isso, né? Então, quando a gente fala físico digital, é porque, por exemplo, o Belief, essa experiência que a gente trouxe para cá, queria explorar um pouco disso, que é explorar um espaço físico com uma camada digital por cima, digamos assim. Então, eu tenho que andar fisicamente dentro desse espaço com o meu próprio corpo, eu tenho que interagir com objetos físicos, com as minhas mãos, e isso está causando alguma coisa nesse mundo digital, e quanto mais camadas de ilusão você coloca, mais incrível fica essa ilusão, né? Então e o mais legal é que a gente, como nós que estamos criando esse mundo e essa ilusão toda, controlamos o ambiente, controlamos tudo, você consegue colocar elementos de enganar a cognição da pessoa e controlar isso e fazer a pessoa achar que ela está andando para um espaço maior do que o espaço físico, achar que, enfim, várias ilusões para ela acreditar que ela está em outro mundo, esquecer a relação com o espaço real, né? E é um pouco isso que a gente busca quando a gente fala físico digital, é assim, uma camada digital em cima do mundo físico, né? Mais ou menos. O que é curioso é que toda essa questão, todos esses links sensoriais são primeira instância, né? Então, eu tenho minha pele, eu sinto, eu tenho a visão, todos os meus sentidos. Em cima disso, eu tomo atitudes, né? Então, como é que, se a gente está inserido em uma outra realidade, como é que essa realidade recebe as minhas ações? Como ela cria mecânicas, né, interfaces para eu atuar nessa realidade? Então, você vai como se fosse várias cascas crescendo ao seu entorno, até você chegar numa casca do contexto, onde é que eu estou inserido, né? E a gente fala muito na experiência que a experiência não pode começar quando você põe o óculos. Ela tem que começar bem antes, né? O ritual de entrada. Então, se a pessoa sai da experiência e fala que óculos legal, é análogo a quem fala, nossa, que câmera legal que você tirou essa foto, muito boa essa câmera. Então aí quer dizer que a gente fez muito mal o nosso papel de criar uma experiência. E aí, como o Ricardo falou, tem muita analogia com o truque de mágica, a realidade virtual. Então,
se você põe alguns pontos, algumas pitadas de ilusão e a cabeça autocompleta. Então, para quem for lá no Belief, você vai ver que não tem alguns elementos ali dispostos no chão e você nem lembra, quando você está dentro da experiência, que aquilo tinha link com aquilo, porque é o espaço, uma percepção espacial muito diferente do que a gente está acostumado. A gente anda em círculo achando que está andando reto, a gente passa em cima do mesmo lugar diversas vezes. Então isso é muito curioso, porque na prática, apesar da gente amparar a nossa percepção de realidade virtual numa experiência real que a gente já teve até hoje, né, a gente tem um repertório de como as coisas funcionam, a gente está experienciando essas coisas de uma forma diferente. Então daqui a algumas gerações, provavelmente a gente vai ter uma percepção espacial diferente, uma percepção do que é a realidade diferente, né? Então, assim como hoje a gente tem múltiplas camadas no nosso smartphone no bolso, você fala, eu não preciso mais saber como chegar no lugar, eu ponho o Waze, eu ponho o Google Maps, ele me manda para lá. Já mudou a nossa cabeça, né? Eu faço uma pergunta no Google, então vai alguma coisa bem correlacionada a isso acontecer também quando a gente começar a incorporar mais e mais realidade virtual no dia a dia. Então, mas acho que assim, de forma geral, físico-digital é a gente cair na real de que não existe tela mais. Todas as telas, a gente fez download das telas para o ambiente. Acabou tela quadrada, acabou cartesiano, acabou o XY ali da tela. Agora, tudo tem um link um pixel tem um link em um átomo, de certa forma, né? A gente caminha nessa direção. Eles chamam a realidade mista e a realidade virtual de computação espacial, né? Porque você... não é mais um, que nem ele falou, um diagrama cartesiano. Assim, agora é tridimensional, é espacial, uma relação de espaço físico, né? O que abre umas possibilidades que ainda não foram exploradas, né? Muito interessantes. Tem alguns acadêmicos, né, e que extrapolam um pouco isso, se vocês tiverem curiosidade depois de pesquisar, que tratam o espaço físico como espaço de informação também, né? Então a gente falou-se muito da era da informação, agora a gente está entrando na era das experiências, e tem muito texto e muita coisa na internet que vocês podem buscar depois, falando desses espaços informacionais, né? O que a gente está vivenciando todo dia é que, na verdade, a gente está no momento pós esse tipo de pensamento. A gente já está pós-informação, né? Eu gosto muito também da gente relacionar que a gente está vivendo no mundo pós-digital, que na verdade é o mundo depois que a gente está vivendo a era do smartphone, a era do eu estou conectado, mas a gente está transmitindo live no YouTube, então a gente também está lá na internet, eu estou também digitando no Facebook, compartilhando o link, eu tenho uma persona digital ativa ao mesmo tempo da minha pessoa física que está aqui no palco junto com vocês. Então nós somos já seres físico-digitais agora, depois com o smartphone na mão. Então, o que é pós isso? Como é que a gente vai relacionar com o mundo pós a gente entendendo que a gente vive num mundo de bits e bytes e num mundo de carbono ao mesmo tempo? Então, um pouco do que a gente vai desenvolvendo também de pensamentos em realidade virtual é em relação a como que a gente agora consegue entender melhor esse mundo, tanto como sendo um espaço feito de matéria, quanto sendo feito um espaço de informação, vivendo e colidindo, né, muitas vezes, ou entrando em camadas ao mesmo tempo. Uma coisa curiosa para trazer a gente está no Palco Games para trazer para esse universo. Eu lembro quando saiu o jogo Skyrim em realidade virtual, né? A Bethesda fez ano passado uma versão realidade virtual do Skyrim, né? E jogar o Skyrim em realidade virtual é uma coisa muito louca, né? Porque você está dentro daquele mundo, é um mundo que para a tua percepção parece infinito, né? Porque eu posso ir para onde eu quiser e tudo mais. Eu lembro que eu fiz uma observação quando saiu esse jogo, que eu achei muito curioso, né? Quando você vê os reviews do Skyrim normal, ele é tratado como um jogo, né? E aí quando você lia as matérias que estavam falando do Skyrim de realidade virtual, parecia que era um guia turístico, assim. Tinha matérias falando assim, os 10 lugares mais legais para ir no Skyrim VR. Assim, parecia porque, assim, nossa, olha que legal que é ver a vista
da montanha lá, né? Eu esqueci agora o nome da cidade lá, mas assim, olha que demais, ver a vista de não sei o quê, ver a cidade de não sei o que lá, a faculdade dos magos tem uma vista linda do mar. O que é isso? Parece que eu tô vendo um guia turístico. E é porque a relação é muito mais com o espaço do que com necessariamente a interação, né? É muito mais com... Eu estou lá, eu tô naquele mundo, eu tô explorando aquele mundo. Tanto que eu considero assim, a Bethesda nem fez um trabalho tão bom de portar o jogo. Assim, a interface é horrível, né? A interface é muito parecida com a interface do jogo 2D, o que não faz sentido nenhum. Então, mas andar lá dentro é muito legal, entendeu? Então, tem essa relação espacial muito interessante, né? É curioso, né? Eu também tenho usado muito o simulador de voo em casa. E aí, eu há muito tempo jogo Flight Simulator, mas agora eu me interessei por aprender de fato como é que liga o motor, como é que faz isso, como é que faz... Porque eu me sinto de fato com o avião de verdade no controle. Eu preciso aprender, né? E isso é muito... Abre um canal diferente. Você nunca pensou que você estava de fato lá. Agora eu levo diferente. Isso muda a forma até de aprender, de relacionar, né? É o mesmo conteúdo, basicamente, né? É só um ponto de vista mais... o Skyrim é literalmente o mesmo jogo. Só que você está dentro do jogo, né, basicamente. Você está dentro daquele mundo. E até um pouco por causa disso também que a gente batizou os espaços, né, como Voyager também, né? Não só como um espaço de entretenimento, mas tem um pouco dessa de você poder viajar para outros lugares, né? Então, VR tem muito disso, né? Tem muito disso dentro do próprio meio. A gente tem tempo para mais 2 perguntas. Vamos fazer as perguntas sem eles olharem para a gente. Boa tarde, meu nome é Aline. Eu também trabalho com realidade aumentada, que é irmã, né, muito parecida. E por trabalhar com isso, eu ouço muito questionamento das pessoas, de medo, assim, de receio da tecnologia, do tipo, mas isso não vai deixar as pessoas malucas no futuro, sei lá, isso não vai acabar com a humanidade. E eu tenho me questionado muito essas coisas da tecnologia, se a gente que trabalha com isso, se a gente está se preocupando com esse ambiente virtual que a gente está criando para as pessoas ficarem dentro, sabe? Se é um ambiente agradável, se a gente... Porque a realidade virtual, ela vai na memória da pessoa, ela enfia, né, dentro da cabeça da pessoa uma experiência que ela teve, que o cérebro não, como você mesmo disse, vocês já disseram, que a pessoa não distingue aquilo do que ela realmente viveu. Ela realmente viveu aquilo. Então, essa preocupação... a minha pergunta é se vocês também têm esses tipos de questões, se vocês também estão preocupados com esse tipo de coisa, porque qualquer tecnologia nova que vem, ela muda o cérebro, como funciona, e daqui a algum tempo vai estar todo mundo vivendo a realidade virtual, a realidade aumentada, e o cérebro da gente vai ter mudado. Então, se vocês também ficam um pouco chocados com esse impacto e com essa mudança que a gente está causando na fisiologia das pessoas. Excelente pergunta. Primeira parte primeiro respondendo ao primeiro comentário que você fez, assim, das pessoas terem medo, né? Eu acho que isso é natural de qualquer surgimento de uma tecnologia nova. Tem uma frase que eu adoro do Douglas Adams, o cara que escreveu o Guia dos Mochileiros da Galáxia, que ele falava assim... Eu vou parafrasear, que eu não lembro a frase exata, mas qualquer tecnologia que surge antes de você ter 15 anos é natural e sempre existiu no universo e é parte da ordem do universo. Qualquer tecnologia que surge entre você ter 15 anos e 35 anos é muito legal, interessante, provavelmente você pode fazer uma carreira disso. Qualquer tecnologia que surge depois que você tem 35 anos é o demônio e vai acabar com a humanidade e é o inferno e vai destruir tudo. Isso é meio que uma questão geracional. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo absolutamente que essa questão ética é importantíssima, essa questão ética. Por quê? A realidade virtual, que nem eu falei, a força de você controlar cognitivamente... Assim, controlar o que está... O fluxo de informação da humanidade num telefone, alguma coisa, já é muito poderoso, né? Eu acho que é um poder que a gente nem mesmo as pessoas que entendem o poder disso ainda estão subestimando a força disso, né? Agora, imagina ir além e controlar a realidade das pessoas, né? Controlar o mundo que a pessoa está vivendo, uma camada de augmented reality em cima do mundo real, controlada por interesses comerciais ou assim, se isso não for feito eticamente, tudo mais,
o que aconteceu com aquele Cambridge Analytica, essas coisas todas, vai ser fichinha perto, né? Então, eu acho que essa responsabilidade cabe a nós, criadores desse tipo de conteúdo, sim. Cabe aos donos das plataformas. Uma das plataformas principais de realidade virtual na mão dos consumidores hoje é o Oculus, que é do Facebook, né? Facebook, não sei se se preocupa... Assim, tem vezes que parece se preocupar com isso, tem vezes que não, né? Então, algo a prestar atenção, mas cabe muito a nós de saber que tipo de mundo que a gente está criando e levando as pessoas para dentro, como que a gente está usando essa tecnologia, porque hoje ainda ela está incipiente, mas eu acredito que é a ferramenta de comunicação mais poderosa que já existiu, assim. Então, potencialmente, né? Talvez hoje ainda está nos primórdios, mas potencialmente vai ser. Então, assim, tem que ser usada com responsabilidade. Isso sem dúvida nenhuma. E, de fato, é muito forte, né? Esse jogo Beat Saber aqui que o Terra passou, eu odeio esporte, me exercitar, mas eu fico 3 horas jogando Beat Saber. E você sua, você pinga. Então, não é só uma questão comunicacional de pessoa para pessoa, mas uma questão de eu me sentir automotivado a fazer uma determinada coisa, né? Então, de fato, ele pega muito... Então, você tem exemplos muito bons, né, de experiências que até incentivam uma vida mais saudável, mas você tem esse potencial aí também, né? É uma faca, a gente pode usar para o bem ou para o mal, né? Até eu queria até trazer, a gente, continuando o assunto, temos tempo ainda? Acho ótimo. O que eu acho que é legal, tem uma questão que a gente discute bastante lá dentro, da Árvore principalmente, que são a questão dos shooters, né? A gente... e aí? A gente vai para uma coisa de vamos criar jogos shooter para a gente sabe que shooter faz sucesso, certo? Shooter enfim, é o que movimenta uma boa parte do mercado de games no mundo. Mas e aí? A gente agora fazendo em realidade virtual, será que a gente como estúdio também vamos investir num shooter pesadão ou vamos colocar alguma coisa, vamos criar alguma coisa nesse sentido ou não? A gente sempre discute isso, né? Então, um caso engraçado, meio um pós-mortem do Pixel, assim, né? A gente foi fazer um DLC do Halloween, e a grande discussão era, o Pixel você atira em pombos virtuais gigantes, monstrengos e o caramba, são dragões e o caramba, e a gente ia fazer uma versão Halloween. A gente fez, né? E aí a grande questão puta, agora você vai atirar nas crianças zumbis, né? E aí? Tipo, no começo você atirava as crianças zumbi e você matava as crianças. Fala assim, cara, mas você tá na escola, né? Você tá atirando dentro de uma escola e tem crianças, tudo bem, elas são zumbis, tem uma cabeça de abóbora, mas assim, você tá atirando dentro de uma escola. Então, um pouco dessa responsabilidade ética de questionar exatamente isso. Era legal? Era legal, mas assim, talvez existam outras formas da gente representar isso graficamente, mecanicamente dentro do jogo, ou mesmo dentro da narrativa, para a gente conseguir não fazer um massive shooting dentro de uma escola, entendeu? Podia ser uma coisa muito, nossa, estamos extrapolando, mas esse tipo de questão tá no dia a dia, né? Por princípio, a gente não colocou arma em nenhuma experiência ou jogo que a gente criou, e eu sempre falo que assim, por 2 motivos. Eu adoro shooter, eu jogo, não tenho nada contra, mas por uma questão de ética, de não vamos fazer isso porque a pessoa vai estar tirando com uma arma na mão dela, assim, né? E a segunda é que é muito fácil transformar aquele controle numa arma, né? É muito mais desafiador fazer um gameplay que não é isso, assim, né? Que aquilo ali parece uma arma, né? Então, como que eu transformo aquilo em uma outra coisa? Numa mão que tem que interagir com objetos ou em outra coisa, entendeu? É mais desafiador, então eu acho que é mais gratificante também fazer isso. Mais uma última pergunta? Curiosidades? Ali, ó. Mais uma. Valeu, Ana. Como que o Brasil está se posicionando frente ao mundo com relação a esse mundo de realidade virtual? No entretenimento, claro. Então, do ponto de vista do consumidor, ainda é muito incipiente, porque, infelizmente, por conta dos impostos de importação e tudo mais, esses óculos já são caros lá fora. Lá fora é caro, né? Então, ainda é de nicho nos Estados Unidos e na Europa, ainda é um nicho lá, porque a tecnologia é muito avançada, então ainda está cara. Está caindo rapidamente esses custos, mas
ainda é cara. E aqui, então, quando você aplica impostos, importação e tudo mais, triplica esses valores, né? E aí ainda não está disponível direito aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, o nosso jogo Pixel Ripped é vendido globalmente, né? A gente distribui ele em plataformas de distribuição digital, na Steam, na PlayStation Network, na Oculus Home e tudo mais. E acho que o último número que eu olhei era 2% das nossas vendas são do Brasil só. Porque, assim, se eu não me engano, acho que 75% é Estados Unidos e Europa, né? 2% é Brasil. E eu acho que esse número ainda está inflado comparado com o jogo de realidade virtual normal, porque a gente é brasileiro, então tem um certo awareness desse jogo por aqui, né? Então, assim, não tem, o mercado não existe. O mercado do consumidor de realidade virtual não existe no Brasil. Por isso que um lugar que nem a Voyager faz sentido, porque não tem consumidores disso, então, né, criar um lugar para as pessoas consumirem isso é muito legal. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é do lado do consumidor. Do lado da indústria, digamos assim, também não existe indústria. Mas a gente está tentando movimentar isso. Então, por exemplo, a Árvore é membro fundadora de um grupo, de uma associação de empresas chamada XRBR, que é uma associação de empresas dedicadas a criar conteúdo, hardware, software, soluções e tudo mais de XR, que é o Extended Reality, que é o termo guarda-chuva que engloba a realidade virtual, aumentada, mista, etc, etc. Né? Então, por enquanto, tem 116 empresas. O último número que eu vi também é 116 empresas cadastradas na associação já. O que é muito legal, assim, já tem gente buscando e tentando fazer isso. A gente está tentando mostrar que isso é uma indústria aqui, que tem gente fazendo coisa muito legal. O nosso game está sendo premiado internacionalmente. A gente não está devendo nada lá para fora, entendeu? Então, assim, tá nascente do lado da indústria e está mais atrasado ainda do lado do consumo, assim, né? Mas vai chegar lá, com certeza, né? A gente acredita muito nisso. Vai ser o Brasil vai ficar grande. Uma coisa interessante é que a gente já nasce muito... É muito raro ter essa mistura da empresa que fabrica, que faz o conteúdo, né? Que faz o hardware e que também tem o ponto de consumo para consumidor final. Então isso até para padrões internacionais é uma coisa bem rara, né, de encontrar. Então a gente acredita bastante, tem nossa visão a gente acredita muito nisso e estamos aí. E aí nosso intuito é sempre junto com todo o mercado aqui do Brasil, é a gente botar o Brasil num lugar de destaque em relação a produtores de conteúdo, a tecnologia e a Árvore, né, o Voyager, todo mundo faz parte desse movimento e a gente vai tentar sempre botar o Brasil na frente de todas as iniciativas que a gente conseguir estar por lá. Gente, a gente encerrou nosso tempo, queria agradecer super vocês aí. Quem tiver mais perguntas, a gente vai ficar no cantinho aqui mais um E quem quiser ir na Voyager, a gente tem 2 unidades hoje. Uma é no JK Iguatemi, a outra é no Shopping Morumbi Town. O site é voyagervr.com.br. Vocês podem comprar ingresso, é muito legal. Eu recomendo, que a gente tem várias coisas muito legais lá para ver. E a gente quer compartilhar e conversar com vocês, então sintam-se à vontade. Obrigado.